Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, é Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. E antes de mais nada, eu quero avisar os meus prezados espectadores qualificados do SC Think Tank que o livro Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, acaba de sair do prelo, está impresso, e o primeiro lançamento do livro físico será no dia 13 de setembro, às 11 horas, das 11 até as 14 horas, na segunda edição do Festival Literário Internacional de Pomerode. É um evento literário espetacular, está apenas na sua segunda edição, tem uma história fantástica até a sua primeira edição e nós ainda vamos falar sobre isso porque pretendemos fazer uma gravação no dia do lançamento e reproduzir aqui no SC Think Tank. E aí o link aqui embaixo para contato. Lembrando o seguinte, que a Magra acaba de me lembrar também, que a gente vai fazer uma venda promocional. O livro terá um bônus de 30% para quem comprovar sua inscrição no SC Think Tank, ok? Então, na edição anterior do SC Think Tank, nós havíamos apresentado alguns resultados do IDEB 2023, naturalmente preocupados com a classificação de Santa Catarina, e é importante continuar falando sobre isso, além da importância do tema em si, que desperta o interesse em cada espectador qualificado do SC Think Tank, também é o fato de que, em boa medida, o conteúdo do meu livro Sociologia Produtiva está relacionado a preocupações com os resultados do IDEB, que afinal de contas é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, hoje o índice mais importante para medir, para quantificar a qualidade da educação no Brasil. E aí, para continuar a demonstração da semana anterior, nós mostrávamos que onde Santa Catarina ainda está bem é nos anos iniciais, que ficou em quarto lugar, atrás do Paraná, pela primeira vez em primeiro lugar, pelo esforço governamental. É preciso deixar isso claro, porque é o esforço, é o cuidado, é a preocupação e o objetivo, a determinação governamental de dizer, olha, nós vamos sair lá de baixo e nós vamos para cima, nós vamos subir, porque educação é uma coisa séria, porque tem a ver com o desenvolvimento de cada sociedade, sendo no longo prazo, no médio prazo, o elemento mais importante, evidentemente. E aí, em segundo lugar, atrás do Paraná, ficou o Ceará, em terceiro lugar, São Paulo, e Santa Catarina, pela primeira vez nas últimas edições, sai do pódio e vai para o quarto lugar. Nós vamos para as séries finais do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, séries finais, ou seja, de quinta a nona série, de quinto a nono ano, em que o Brasil tem uma média de 5,5, Santa Catarina disputa o sexto lugar. Nós já estivemos no pódio, ou seja, pódio, primeiro, segundo e ou terceiro colocado. Nós saímos desse pódio nas últimas edições. E esse é o fato que nos preocupa, que nos faz insistir aqui com o espectador qualificado do SC Think Tank, que também tem poder de opinião, que nós precisamos prestar muita atenção a isso. Inclusive, sobretudo, os agentes governamentais, por sua vez, pressionados pela sociedade esclarecida e preocupada com as questões republicanas da educação, entre elas, certamente no pódio das preocupações. Então, atualmente, na edição de 2023, publicada no mês de agosto, vamos lá, rapidamente, aqui, olha o ranking. Primeiro lugar, Paraná, também pela primeira vez nas séries finais, nos anos finais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Ceará. Em terceiro lugar, o esforço governamental, que eu venho enfatizando aqui. Goiás, pela primeira vez, ocupa
um desses pódios aí, está em terceiro lugar nos anos finais, em quarto lugar, São Paulo em quinto lugar, subindo nas últimas edições, Espírito Santo. Enfatizo isso, também enfatizo o esforço governamental de buscar o atingimento de metas. E aí, em sexto lugar, dividindo o sexto lugar com o Piauí, Santa Catarina, que já esteve, repito, no pódio e agora está entre o sexto e o sétimo colocado. Então vamos prestar muita atenção nisso, porque aí, quando a gente vai para o ensino médio, aí a coisa complica de vez para Santa Catarina. Porque aí a média brasileira hoje é de 4,3. Ela foi subindo aos poucos pelo esforço de vários estados em aumentar suas médias. E aí Santa Catarina, que já esteve nas primeiras colocações a edições anteriores, e que na edição de 2021 a gente já vinha chamando atenção para isso, em edições anteriores. Santa Catarina havia perdido posições no ensino médio e se encontrava em nono lugar no IDEB de 2021, ensino médio. Atualmente, o estado de Santa Catarina divide a décima, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª colocações com mais 4 estados. Então, nós saímos do nono lugar, nós já estivemos em lugares melhores, fomos para o nono em 2021 e caímos mais ainda. Podemos estar em décimo, em 11º, 12º, 13º ou 14º. A imprensa aí alardeou, falou sobre isso corretamente, no sentido de alertar, mas não foi muito precisa nas qualificações. Em alguma fonte eu li 17º lugar, em outra fonte eu vi 16º lugar, em outra fonte eu vi 15º lugar. Fui lá com a devida paciência e o amor à matemática, à estatística, fiz os cálculos, não é exatamente isso. Nós estamos dividindo posições com o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Nós estamos disputando a 10ª colocação, que pode ser que estejamos em 11º, 2º, 3º ou até 14º, porque todos esses estados estão com a média 4,2 no ensino médio. Ainda precisamos refletir mais sobre isso. E aí nós vamos para a média geral agora, em que o Brasil aparece com 5, a nota média 5, 5,0. Olha só que interessante. O Paraná realmente despertou para essa preocupação e surpreendeu. Consegue a primeira colocação no geral. Essa média aí ninguém fez. Você tem que ir atrás dos dados, ver as médias, ver as notas médias de cada uma das faixas, séries iniciais, séries finais e ensino médio, soma, divide por 3, regra de 3, coisa mais simples que tem. Mas a falta de apreço à matemática dificulta o encontro rápido desses dados. Talvez haja alguma coisa além disso, porque tu tem ainda nós precisamos entender que existe uma proporção maior de matriculados nas séries nos anos iniciais, de primeira a quinta, depois de sexta a nona. O número é um pouco menor e no ensino médio o número é ainda menor do que nas duas faixas iniciais. Então, talvez o MEC, o INEP, que são os responsáveis pela composição do índice, talvez eles levem em consideração o peso de cada uma dessas faixas, e aí o IBGE, nem o INEP, nem o MEC na sua página divulga essa informação. Então o que eu fiz foi uma coisa simples, mas fiz para todos os estados. Então não há nenhuma desproporção entre um estado e outro aqui nessa média geral que eu fiz, que foi simplesmente de somar as 3 médias, as séries iniciais, séries finais e ensino médio de cada estado, somar e dividir por 3. E aí a média coloca o Paraná em primeiro lugar com 5,7, Goiás em segundo com 5,5,
O Espírito Santo em terceiro lugar, com 5,3. Em quarto lugar, o Ceará, com 5,3 também. Aí não sei se está em terceiro ou quarto lugar. E São Paulo também com 5,3. Então, da terceira à quinta posição, nós temos Ceará, Espírito Santo e São Paulo. Um dos três está no pódio, os outros dois estão um pouco abaixo. Porque nós não temos a conta de centésimos aqui, porque o MEC não fornece essa quantificação tão específica assim. E aí, nós estamos em sexto lugar com 5,2, Santa Catarina em sexto lugar, disputando a sexta colocação com o Distrito Federal. Também não consigo dizer se nós estamos, pelos centésimos, em sexto lugar ou em sétimo lugar, lembrando que o IDEB é o resultado da multiplicação das taxas de aprovação com as taxas de desempenho, como é que chama isso, Magra? De desempenho escolar, né? Ok? Então é o seguinte, meus amigos, dito isso, eu reforço a preocupação com relação aos resultados do IDEB, chamando a atenção para a sociedade em geral, a sociedade organizada, a sociedade com senso republicano. É evidente que eu estou falando de pessoas como os espectadores qualificados do SC Think Tank e de boa parte da sociedade, essa boa parte republicana mais instruída e mais preocupada com a coisa pública, para que a gente fique muito atento e que a gente possa cobrar com muita seriedade, muita atenção do governo estadual, que é o responsável pelo ensino médio, que desavisadamente alardeou que Santa Catarina estava bem porque olhou o resultado dos anos iniciais, que é a responsabilidade dos municípios, predominantemente. Em Santa Catarina é quase a totalidade, é responsabilidade dos municípios, que é onde a comunidade está mais próxima, e também as famílias têm a própria influência familiar no desempenho escolar nos primeiros anos, de primeira a quinta. Ali, Santa Catarina já não está mais no pódio, como já disse, mas está em quarto lugar. E aí, há pouco tempo atrás, o governo anunciou que Santa Catarina estaria em primeiro lugar, porque no IDEB de 2021, Santa Catarina estava em primeiro lugar nos anos iniciais, de primeira a quinta. Em 2023, 2 anos depois, ele vai para quarta colocação. Então, muita atenção a isso, porque nem o governo sabe direito como é que se compõe o IDEB. A gente precisa cobrar disso. Isso é muito sério, porque, afinal de contas, governantes não podem não saber de informações, de composição de dados tão importantes quanto esse. A gente se vê, porque vamos continuar, eu tenho fatores causais e também sugestões que consideramos muito importantes para atacar esse problema rapidamente, porque Santa Catarina não pode ficar na rabeira desse ranking, que é seguramente um dos mais importantes, e tanto as causas sobre as quais falarei, mas sobretudo as sugestões do ponto de vista conceitual e do ponto de vista da ação e decisão governamental, estão aqui no livro Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, que, faço lembrar novamente, terá o seu lançamento físico, o seu primeiro lançamento físico no dia 13 de setembro, das 11 às 14 horas, na segunda edição do Festival Literário Internacional de Pomerode. Vai ter o link aqui para aquisição do livro, e também quero dizer o seguinte: na semana que vem nós pretendemos, se tudo correr bem, fazer uma filmagem lá no evento e passar aqui no SC Think Tank, e na sequência disso nós ainda falaremos sobre sugestões que estão contidas neste livro aqui para a gente atacar o problema do
os resultados do IDEB, a gente não pode continuar despencando. Ok? A gente se vê lá.